Você acha que função quadrática não tem nada a ver com a sua vida e parábola só está no livro de matemática? Suponha que você esteja segurando uma bola de vôlei, assim como eu. O ponto que está apoiado na sua mão a gente vai chamar de raiz. Raiz da função quadrática, ou seja, é aquele ponto que toca o eixo x e a coordenada do y é 0. Quando eu soltar a minha bola, o ponto máximo que ela atingir a gente vai chamar de vértice da parábola, que é o ponto máximo da função. Bom, gente, aqui a gente tem um exemplo de uma função quadrática. Ela é quadrática porque o monômio que tem o maior t, o maior expoente, é o x aqui, ó, x ao quadrado. Então, sempre que a gente tiver uma função que tenha o maior expoente seja 2, tá? Lembrando que expoente é aquele valor que está em cima, está elevado. Percebam aqui que o expoente é 2. Então, a gente fala, então, que é uma função quadrática, tá? Quadrática, a ideia é de 2. Bom, vamos agora vamos identificar os coeficientes da função. Nesse exemplo, a gente vai construir o gráfico de uma função, que é uma parábola. O valor do coeficiente A é sempre o valor que está acompanhando o x ao quadrado. Quando não tem nada, pessoal, é 1, tá? Então, o valor do A é 1. Qual é o valor do coeficiente B? O valor do coeficiente B é o valor que acompanha o termo x. Perceba que o expoente do x é 1. Embora não tenha nada lá, é 1. Então, o valor do coeficiente B é menos 4. Ok? Menos 4. E o valor do coeficiente C é o coeficiente independente, aquele que não tem nenhuma variável, ele não acompanha ninguém, ele é independente, né? Ele é sozinho, é o 3. Tá? Lembrem sempre de olhar para o sinal que está antecedendo ele, tá? Aqui é mais 3, então 3 aqui, ok? Prestem atenção no coeficiente C. O coeficiente C ele sempre vai indicar qual é o valor do ponto que intercepta o eixo Y. Professora, o que é interceptar o eixo Y? Interceptar, galera, é cortar. Então, vamos imaginar que a gente estivesse fazendo o gráfico, mas a gente ainda não chegou no gráfico final, hein? Então, a gente tem aqui o eixo Y, tá? Que é aquele eixo que está na vertical. A gente tem o eixo Y, né? Que está na vertical. E a gente tem o eixo X, que está na horizontal, tá? Deitado em pé. O valor do C é o valor que corta o eixo Y. Então, no valor 3 aqui, ó, a parábola, ela vai cortar o eixo nesse ponto. A gente ainda precisa descobrir esse ponto máximo. Lembra lá do vídeo que começou esse vídeo? O ponto máximo que a bola de vôlei atingiu? Aquele ponto lá a gente chama de vértice da parábola. A gente tem uma fórmula para encontrar esse vértice da parábola, ok? Os pontos que interceptam o eixo X, a gente vai chamar de raízes, ok? Bom, o C, então, gente, é o valor que corta o eixo Y. E o A, professora? O A e o B. Bom, o coeficiente A, que é aquele que está junto do x ao quadrado, indica se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo. Então, por exemplo, se a gente tiver um gráfico dessa maneira aqui, ó, a concavidade é para cima, ok? Então, o A, ele é positivo, ele é maior que 0. Olha lá o código, maior que 0, tá bom? Se a concavidade é para baixo, quer dizer então que o A ele é menor que 0, ou seja, ele é negativo, ok? Bom, gente, além do ponto A, do ponto C, na verdade do coeficiente A, do coeficiente C, a gente precisa calcular as raízes. Quem são as raízes? As raízes são os pontos que cortam o eixo X, certo? Como que a gente calcula as raízes? Bom, vamos calcular as raízes por Bhaskara. Lembrando, como que é a fórmula de Bhaskara? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E depois a gente calcula o x1 e o x2, ok?
Aqui substituindo, lembrando que o b vai ser igual a quanto? Menos 4, gente. Então, ó, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, quem é a? 1, vezes c, quem é c? 3. Fazendo aí essa conta, a gente tem 16, ok? Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Mais 16, menos 4 vezes 3 dá 12. Então, 16 menos 12 vai ser igual a 4, ok? Bom, então agora a gente vai calcular o valor do x1 e do x2, tá bom? Bom, gente, como o delta foi igual a 4, a gente sabe que o delta, então, é maior que zero. O delta, ele serve para nos indicar quantas raízes a função tem, sabia? Quando o delta ele é maior que zero, a gente tem duas raízes reais e diferentes. Quando o delta ele é igual a zero, a gente tem uma raiz. Porque, na verdade, a gente tem duas raízes, mas elas são iguais. Quando o delta é menor que zero, ou seja, um número negativo, não existe raiz. Aí vai ser a situação quando o gráfico ele não toca o eixo x. Ou ele vai estar totalmente acima do eixo x, ou totalmente abaixo do eixo x. Ok? Nesse caso, a gente tem, então, duas raízes reais e diferentes. A primeira delas é 3 e a segunda é 1. Bom, olha só como a gente vai escrever essas raízes em forma de par ordenado. Na primeira posição, a gente vai colocar o valor do x, que é 3, tá? O y vai zero, porque a raiz está no eixo x, então a coordenada do y é 0. Quando a gente for fazer no gráfico, vocês vão entender bem como que isso funciona, tá? Bom, o outro ponto coordenado aí, ordenado, é o x2. No lugar do x, aí a gente tem o 1, e no lugar do y é o valor 0. Percebam que sempre para ser raiz, a segunda coordenada tem que ser 0, tá? Porque é o ponto que corta o eixo x, ok? Bom, a gente já sabe que a concavidade da parábola é para cima, porque o a ele é positivo. A gente sabe que o ponto que corta o eixo y é 3, que é o valor do c, e a gente sabe os pontos que cortam o eixo x, ok? Agora a gente precisa só calcular o vértice dessa parábola, e aí a gente consegue fazer o gráfico da parábola. Bom, a gente agora precisa calcular o vértice, tá? O par ordenado aqui, ó, x do vértice e y do vértice. Lembra sempre que a primeira coordenada é o x e a segunda é o y, tá? A fórmula para calcular o x do vértice é menos b sobre 2a. Substituindo, então, a gente vai ter menos, que é o menos da fórmula, não posso esquecer do menos, tá? E o valor do b, que é menos 4, ó. Perceba que tem dois menos assim, ó. Dividido por duas vezes o a é igual a 1. Então, vai ficar 4 dividido por 2, menos vezes menos dá mais. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, ó, a coordenada do x do vértice é 2. Vamos lá descobrir o y do vértice. Bom, o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Anteriormente eu apaguei, mas a gente tinha encontrado que o delta tinha sido igual a 4. Então, vai ser menos 4 dividido por 4 vezes a, que é 1. Então, vai ficar menos 4 dividido por 4. Isso aqui vai dar menos 1. Então, a coordenada do y do vértice é menos 1. Pronto, galera. A gente já tem tudo que a gente precisa para montar o gráfico dessa função. Agora é só colocar no gráfico. Então, vem comigo que a gente vai fazer agora esse gráfico, tá? Então, a gente está aqui no plano cartesiano. A gente sabe, então, que o ponto que intersecta o eixo y, eu falei para vocês, é o C, vale 3. Então, aqui fiz a bolinha vermelha. As raízes são os pontos que vão estar interceptando aqui meu eixo x, tá? Que vão estar cortando o eixo x. A gente encontrou que é 1 e 3. Percebam que, ó, quando x vale 1, gente, o y vale 0, tá? Tá aqui, ó. Todo o valor que tiver em cima dessa linha aqui, ó, desse eixo, a coordenada do y vai valer 0. Então, o x1 é 1, o x2 é 3, ok? São as raízes da função. E o vértice, o x do vértice é 2. Então, aqui, ó, metade, né? Tá entre eles. E o y do vértice aqui, ó, é menos 1. Então, aqui é o vértice
da função, aqui é o x1, aqui é o x2, o 3 é igual ao c. Agora, gente, a gente só vai ligar os pontos e formar a nossa parábola. Então, vamos lá, ó. A gente vai vir daqui, vai passar pelo 3, vai passar no vértice e a gente vai subir, ok? E assim a gente constrói o gráfico de uma função quadrática, que é uma parábola. Ela tem a concavidade para cima, como a gente tinha analisado lá na função, porque o A ele é positivo. Galera, olha aqui, agora a gente vai analisar os códigos, tá ligado? A gente vai analisar os códigos da função. Como que significa isso? O que significa isso? Gente, a gente vai falar, olha, para tal número maior, a função ela é positiva, para tal número menor, a função é negativa, tá? Vamos lá, calma lá, gente. Bom, a gente tem lá o mesmo gráfico, tá? Eu fiz ele aqui de novo. A gente tem as raízes 1, 3, o vértice, o ponto que intercepta o eixo Y, que a gente já sabe que é o C, aquela coisa toda. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma análise, um estudo do sinal. Pra que serve isso? Gente, como eu falei nas aulas, a gente precisa saber quando a função ela é positiva, quando a função ela é negativa. Para que a gente, dependendo do contexto que a gente está trabalhando essa função, a gente saiba qual parte da função que a gente vai usar, qual intervalo que a gente vai usar. Percebam aqui, ó, quando a função, ó, para qualquer valor do x aqui menor que 1, certo? Então, lá, 0, menos 1, menos 2, menos 3, para qualquer valor menor que 1, então, se o x for menor que 1, ok? Se o x for menor que 1, a função, ela é o quê? Positiva. Percebam que os valores que vão ter aqui do y, ó, os valores que vão estar aqui para o y são valores positivos, eles estão acima do eixo x, tá? Ó, valores positivos. Então, quando o x ele for menor que 1, a função, a gente vai falar assim, ó, a função f de x, ela vai ser maior que 0. Tá? X menor que 1, a função ela vai ser maior que 0. Aqui é o que está escrito esse código, essa linguagem. Decifrem aí, ó. X menor que 1, a função ela é positiva, ou seja, ela é maior que 0. Da mesma forma, quando o x ele for maior que 3, a função também será positiva. Perceba aqui na parábola, ó, os valores vão ser positivos, estão acima do eixo x. Certo? Então, ó, quando o x ele for maior que 3, a função também será positiva. Será positiva. A gente vai, então, ver quanto que a função ela é negativa, gente. Quando os valores estão entre 1 e 3, então, ó, perceba o código, ó. X, ele é maior que 1. Então, ó, o sinal de maior, ó, tá virado aqui, a boquinha tá virada pro x. Então quer dizer que o x, ele é maior que 1. Só que o x, gente, ele é menor que 0. Então a boquinha tá virada pro número. Certo? Ó, x é menor que 3 e x ele é maior que 1. Ou seja, também seria dizer que o x está entre o 1 e o 3. Quando o x está entre 1 e 3, percebam aqui na parábola que os valores são negativos, ó, pro y. Os valores são negativos. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, gente, o y dele vai ser negativo. Então, por exemplo, talvez seja menos meio. Por exemplo, tá entre 0 e 1, pode ser que esse ponto, a coordenada do y vai ser menos meio. O valor do x vai ser maior aqui que 1. Entendeu? Então, ó, quando o x está entre esses valores, a função, o f de x, é menor que 0. Aqui, gente, é o estudo do sinal da função, são os nossos códigos, ok? Bom, então na aula de hoje a gente aprendeu como montar, como fazer o gráfico de uma função quadrática, a gente entendeu quais são os pontos principais, a gente estudou o sinal da função. Espero que vocês estejam entendido, tá? A matéria. E é isso, gente. No próximo vídeo aí eu aguardo vocês.